Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos continuando o estudo dessa obra, Estude Vivo, comentando o capítulo 13, que aqui tomamos a liberdade de intitular Doe a tua alma. Neste capítulo encontram-se as seguintes mensagens: Doações espirituais de Emmanuel e Desportos de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras: o Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7, a paciência, e a pergunta de 893 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, suas reflexões, suas anotações e volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que o amor sempre vence, vamos estudar e viver cada vez melhor. Bom, iniciando os nossos comentários com a mensagem do Evangelho, do capítulo 9, item 7, intitulada A Paciência. A pergunta que fica aqui é: temos buscado desenvolver essa virtude tão importante? Somos pessoas pacientes? Ou pelo menos buscamos desenvolver a nossa paciência? Faz uma reflexão. Como desenvolvemos a paciência? Nós desenvolvemos a paciência com situações difíceis, com pessoas impetulantes. Entenda uma coisa muito importante. Se você não é paciente, a vida reconhece isso e te trará os meios para desenvolver isso. Observe. Chegou uma pessoa muito chata em minha vida e aí aquela pessoa ela é chata por minha causa. Não, ela não é chata por sua causa. Entenda, é o máximo que ela conseguiu fazer. A chatice dela é algo impessoal que não diz respeito a você, mas você a atraiu pela necessidade que você tem de desenvolver a sua paciência. E entenda, se não fosse aquela pessoa, você atraria outra com uma característica muito igual. Observe, tem uma frase do imperador Marco Aurélio, um imperador romano, muito interessante que diz: não acontece nada ao homem que não seja próprio dele mesmo. Ou seja, entenda, nós devemos tirar, despersonalizar as nossas dificuldades, ou seja, isso está acontecendo por conta do fulano, o fulano é assim, não, fulano não tem nada a ver com o fulano. Ele traz algo que você necessita, que você tem necessidade. E a paciência é muito sobre isso. Muitas das vezes, pessoas que não são pacientes não identificam isso e acabam exteriorizando e dificultando e atribuindo a culpa aos outros, sendo que, na verdade, falta nelas mesmas a virtude da paciência. E Deus, sendo misericordioso, sendo bom, justo, Ele nos fornece esse meio. A pergunta que nós temos que nos fazer é: temos tido essa consciência? Temos nos perguntado se temos tido paciência? Uma frase muito interessante é: nós não conseguimos o pentinho pegando o ovo e tacando na parede, e sim pegando o ovo e chocando ele. Isso é muito interessante. Nós precisamos entender que os acontecimentos na nossa vida não regem o nosso tempo. Há um tempo maior, melhor, que sabe as nossas reais necessidades e promove o nosso desenvolvimento. A mensagem fala: dê glória às suas dores, não aflijais. Por quê? As dores, elas vêm justamente para nos ensinar essas questões. Elas vêm justamente para nos mostrar as nossas potencialidades e não para nos derrubar. Ela vem para nos promover. Observe, quais foram os momentos em que você mais cresceu como ser humano? Eu tenho certeza que você vai lembrar de momentos muito difíceis. E quando você olha para trás, você fala: poxa, valeu a pena. Se você não faz essas contas com o seu passado, se você não extrai a essência, se você não extrai a lição que aquilo queria te ensinar, isso gera um trauma. A sua vida fica pesada. O trauma é justamente essa falta de acertos com o passado. E quando eu falo de acertar com o passado, esqueça o acontecimento, o como ocorreu, mas por que ele ocorreu, o que te faltou, o que você precisava desenvolver ali. Seria, talvez, a falta de paciência? Seria ali, talvez, a necessidade de desenvolver, então, essa virtude? Fica uma questão muito interessante. E essa mensagem fala: a dor é uma bênção, não aflijares. A dor na terra e glória no céu. Não interpretemos essas palavras com o pé da letra. Como assim, né? Ao pé da letra, perdão. Eu sofro aqui para que lá no céu eu vou ser, então, a glória e tudo mais. Não. Essa ideia pode ser feita aqui. O céu pode ser instaurado aqui, assim como o inferno. O que eu quero dizer com isso? Entendam.
Quando ele fala de dor na terra e glória no céu, é que a dor ela vem para nos promover, ela vem para nos ensinar algo, ela vem para nos mostrar algo que precisa ser melhorado, que precisa ser evitado, que precisa ser corrigido. Refletemos, as facilidades nos estagnam, nós somos ali acomodados, as dificuldades tendem a nos movimentar. Observe que os momentos que o ser humano mais cresceu na humanidade, na história da humanidade, foi nos momentos de crise. A crise vem não para derrubar, mas para promover, no sentido que nós devemos seguir do bem, do amor, da fraternidade. E ele comenta, a paciência, ter paciência com o próximo, com as adversidades, com as dificuldades da vida, é uma caridade. A esmola é uma forma de caridade também, mas ela é a mais fácil de todas. A mais difícil caridade é quando você perdoa aquele que é instrumento de teste da sua paciência. Em outras palavras, quando você perdoa aquele que vem para te testar a sua paciência. Que ele talvez é um pouco árido, que ele talvez é um pouco estúpido, e ele treina então a sua resignação e a sua paciência. Perdoe-os. Grande parte deles não sabem o que fazem. Lembremos da fala de Jesus. E aí eles continuam, reconheçam, as bênçãos das nossas vidas são muito mais numerosas do que as dores. As dores vêm, elas vêm para nos promover, além de serem bênçãos, existem mais bênçãos do que as próprias dores. Ou seja, a sua comida, o seu respirar, os seus amigos, o seu trabalho, o dia que traz uma nova oportunidade de sermos felizes. E são questões muito interessantes que quando nós paramos para refletir, nós talvez devemos fazer um ponto e pensarmos, nossa, foi difícil aquela situação, mas ela me trouxe esse ensinamento. Nossa, valeu a pena. Quer ver um exemplo muito interessante? Nós temos muito medo de envelhecer, de ficarmos com a cara enrugadinha, várias cicatrizes, cabelo cair, ficar branco. Temos medo disso, grande parte. Mas vamos refletir uma coisa interessante. Isso não vale a pena. Não vale a pena ficar com a cara toda enrugadinha, o cabelo caído, se nós tivermos ali mais paciência, mais bondade, mais amor. Pare e pense. Se a vida te cobrar isso, se ela estiver te cobrando esse preço, falar, olha, à medida que você envelhece, eu vou te cobrar algumas coisas fisicamente, mas eu te entrego isso. Pare e pense. Você vai estar se tornando um ser humano melhor. Você vai estar saindo daqui melhor do que você entrou. Num balanço de contas, isso vale muito a pena. Você não concorda? Pare e pensa. As suas cicatrizes revelam marcas de uma vida bem vivida, de uma vida bem experimentada, de uma vida em que valeu a pena estar aqui, que fez uma diferença, que se tornou um ser humano melhor. Ele colocou uma frase que eu achei muito interessante, que é: o fardo parece menos pesado quando olhamos para cima. Achei isso muito interessante. Por quê? É ver a dificuldade como meio de promoção e entender que se ela está acontecendo, ela está nos promovendo. E entender que há algo maior, que há Deus, que nós precisamos ter fé nisso e confiança de que Ele trama sempre para o melhor de todos. E que quando nós tivermos uma dificuldade, ao invés de reclamarmos, ao invés de pegarmos a nossa consciência e levarmos ela lá embaixo, elevemos ela lá em cima e perguntemos às nossas dificuldades: o que você quer me ensinar? Que ser humano eu vou me tornar depois dessa situação? O que eu vou precisar, então, ali desenvolver? O que você está me pedindo que eu faça? É ter esse diálogo com a vida. E aí é nessa sequência que vem a pergunta de 893 do Livro dos Espíritos, em que o Allan Kardec pergunta categoricamente: qual é a virtude mais meritória? Qual é a das virtudes a mais importante? E a resposta foi sensacional. Olha o que os espíritos superiores nos disseram quando ele perguntou então dessa virtude mais meritória. Resposta: toda virtude tem o seu mérito próprio. Em outras palavras, não tem uma virtude que é acima de todas a maior, não. A paciência, ela é excelente, a humildade, ela é excelente, a benevolência é também. Então, observe, toda virtude tem o seu mérito. E ele continua: cada virtude, por ter o seu mérito, ela tem um ponto de sublimidade, ou seja, o ponto de máxima dela, o ponto de maior lapidação. E eles nos comentam, a sublimidade dessa virtude, o ponto de máxima dela, ela está no desinteresse. Quando você faz sem esperar nada em troca. Quando ela é feita sacrificando os seus interesses pessoais. Observe, tudo na vida requer um sacrifício. Toda ação que nós formos fazer,
Eu gosto muito de pensar nisso. Nós existimos duas possibilidades. Uma vida material e uma vida espiritual. As nossas escolhas sempre vão sacrificar uma delas. O ponto que nos convém refletir é: quando vivemos buscando ter as coisas, estamos valorizando a nossa vida material, só que isso sacrifica a nossa vida espiritual. Quando buscamos desenvolver o nosso ser, buscamos ser mais virtuosos, buscamos ser mais generosos, mais fraternos, mais abnegados, isso geralmente sacrifica a nossa vida material. Observe, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, mão da nossa vaidade, mão do nosso nome, mão às vezes até do nosso próprio corpo. Lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abriu mão do seu próprio corpo, da sua vida material, de uma vida talvez muito longínqua, em que ele se sacrifica em prol de uma vida espiritual. Observem isso. Tudo na vida requer um sacrifício. E o ponto que nós temos que pensar é: o que nós temos sacrificado? É a nossa vida espiritual? É a nossa vida material? Cabe uma reflexão muito interessante. O que temos desenvolvido? O que temos buscado desenvolver? Lembre-se, uma é perecível e acaba, e uma é eterna. Cabe essa reflexão. E então, vem a mensagem de Emmanuel: doações espirituais. Essa mensagem é muito interessante porque ela fala: doe o pão, doe a esmola, doe aquela roupa ao necessitado. Mas doe também a sua alma. Essa mensagem ela nos convida a refletir sobre as doações que nós fazemos do fundo do nosso coração. Lembrem-se, a verdadeira generosidade não é aquilo que nós doamos de coisas materiais, mas é aquilo que nós doamos, aquilo que nós realmente temos. A nossa paciência, a nossa bondade, o nosso amor, o nosso tempo, o nosso abraço, o nosso ouvido, a nossa palavra. Isso são verdadeiras doações, aquilo que realmente nos é próprio, aquilo que é nosso. Quando nós doamos isso aos outros, sem esperar nada em troca, com desinteresse total de nossos corações, nós estamos sendo verdadeiramente generosos. E aí essa mensagem nos convida a refletir: bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Olha que interessante isso. Bem-aventurado aquele que dá de si próprio. Por que isso? Porque a partir do momento em que você dá aquilo que é seu, aquilo que é realmente seu, você ali está falando para si mesmo que você é útil, que você tem um valor. Observe, eu gosto muito desse exemplo. A fábrica de sapatos. Uma fábrica de sapatos que não dá sapatos, ela não é uma boa fábrica, você concorda? Agora uma fábrica que dá muitos sapatos, muitos sapatos, muitos sapatos, opa, uma fábrica excelente. A mesma coisa é o ser humano. O ser humano que não dá aquilo que é humano, virtudes, valores, sabedoria, ele acaba se tornando inútil. Ele acaba tendo um vazio existencial que faz com que a sua vida não tenha sentido. Então o sentido do ser humano é amar. O sentido do ser humano é desenvolver valores, virtudes e sabedoria. E quando você entrega isso ao mundo, você está ali falando o seu valor. O nosso valor nunca esteve em acumular bens, em sim distribuí-los. Porque a partir do momento em que nós entregamos, nós oferecemos a seguinte ideia: aqui eu produzo, aqui eu tenho ponto de partida. Fica essa reflexão bem interessante. E aí ele fala: divida o teu pão, mas também estenda as mãos através de esclarecimento e consolo. Não precisa ficar aí saindo procurando e falando: opa, cadê essas pessoas para me ajudar então, porque eu quero ser um verdadeiro generoso. Ele fala: não precisa procurá-los, porque eles já estão no seu dia a dia e você não percebe. E aí ele coloca vários exemplos, olha que interessante. Não precisa procurá-los, uma vez que eles te cercam em todos os ângulos do caminho. Aqueles amigos com uma atitude de crueldade por conta de uma intemperança mental. Então a falta de equilíbrio, talvez, no campo psíquico, fez com que eles te ofendessem. Leve consolo a esses amigos. Rompa o ciclo do ódio. Faça ali uma boa atitude de perdão. Muitas das vezes nós ficamos ali procurando palavras. Talvez o silêncio seja a melhor alternativa. Quando uma injúria, uma ofensa vier, fiquemos em silêncio. Perdoamos no coração e sigamos. E ele coloca: adversários perversos, porque lhes falta a luz do entendimento. Observa, aquela pessoa que não conhece a luz, ela só tem a sombra. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: queremos colher frutos de espinheiros. Como? Como isso será possível? Não tem como. Então nós devemos entender isso. Os adversários, quando vêm nos ofender, é entender que falta a eles luz. Sejamos nós bálsamos de luz na vida dessas pessoas. Mostremos a eles o poder que uma atitude de amor pode ter na vida de uma pessoa.
Pessoas entediadas que talvez lhes falta um verdadeiro amigo a estimular e a levar a potencialidade. Já viram que tem pessoas que têm todos os meios para serem felizes, mas mesmo assim não são? Já pararam para refletir que talvez elas não são porque falta alguma pessoa que as motive e mostre todas as bênçãos que elas têm? Quantas vezes você já esteve rodeado de tantas bênçãos e não observou essas bênçãos que estavam na sua vida? E chegou uma pessoa e te fez enxergar. A beleza da vida está em aprender a ouvir e aprender uns com os outros. Nós temos que ter essa oportunidade de estarmos abertos de coração para aprendermos uns com os outros. E ele fala, além dessas situações, aquelas criaturas que são indesejáveis ou que estão em vício, compreendemos que elas caíram nesses vícios, muitas das vezes por conta daquela expectativa de afeto que elas tinham nas outras pessoas, que foi então ali traída. Esperavam algo dos outros, não receberam e aí então caíram nos vícios. Estendemos a mão, sejamos amparo, quebremos com o ciclo do ódio, né? E ele fala, auxilie com a palavra ou silêncio, ação, gesto, otimismo, no terreno em que você vive. E aí ele coloca, lembremos de Jesus, que no momento em que estava ali sendo açoitado, sacrificou em prol de todos, terminando dizendo, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo de amor, olha o exemplo de caridade, olha o exemplo de confiança na vida espiritual e na vida eterna. Ficam aí muitas reflexões. E aí, para a gente finalizar então, gostaria de ler com vocês a mensagem de André Luiz, chamada Desportos. Desportos, para quem não sabe, é o mesmo significado que esportes. Desportos e esportes é a mesma coisa. Então ele vai falar dos esportes da alma. Muito interessante. É uma mensagem bem curtinha, que convém a leitura novamente, para que juntos refletemos aqui e possamos finalizar esse vídeo. Olha a mensagem. Desportos, esportes por André Luiz. Diz o seguinte. Se há esportes que auxiliam o corpo, há esportes que ajudam a alma. A marcha do dever retamente cumprido. A regata de suor no trabalho, o exercício do devotamento ao estudo, ou seja, compromisso, o salto do esforço acima dos obstáculos, a maratona das boas obras, o torneio da gentileza, o mergulho no silêncio diante da injúria, nado da paciência nas horas difíceis, a ginástica da tolerância perante as ofensas, o voo do pensamento às esferas superiores. Lembre-se, controlar a nossa mente, levar ela ao ponto de máxima sublimidade, ao ponto de, lembra, elevar o nosso pensamento. Olha que interessante isso. A demonstração de resistência moral nas provas do dia a dia. As provas não vêm para me derrubar, mas vêm para nos promover. Todos esses desportos do espírito podem ser praticados em todas as idades e condições. E creia que qualquer campeonato num deles será prêmio de luz em seu coração a brilhar para sempre. Olha que mensagem interessante. Então, os esportes das almas, do espírito, né? Dever, trabalho, compromisso, esforço, boas obras, gentileza, silêncio perante as ofensas, paciência nos momentos de dificuldade. Tolere as ofensas, não crie mais, seja o ponto final. Aquela ofensa chegou até você, então que você seja um escudo para isso. E deixe passar somente amor. Pensamento sempre das esferas superiores. Tenha certeza de que se você pratica qualquer um desses esportes, a sua alma será ali recompensada com troféus e troféus de felicidade superior. É na certeza de que nós estamos aqui para buscarmos ser versões melhores de nós mesmos e buscarmos então a fazer essa maratona da vida. Vamos juntos colocar essas coisas em prática? Um beijo no coração de vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!